Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Santo Evangelho. E o nosso Evangelho de hoje, dia 28 de outubro, sexta-feira, está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meus irmãos, hoje, em comunhão com a igreja no mundo inteiro, nós celebramos a festa de um apóstolo, São Judas Tadeu. Claro que você não deve confundir São Judas Tadeu com Judas Iscariotes. Jesus tinha 2 apóstolos chamados de Judas. E Judas Iscariotes foi o traidor de Jesus, como nós sabemos. Mas havia outro Judas, esse santo, São Judas Tadeu. E para você meditar e conhecer um pouco mais a história dele, eu convido você a acompanhar o Inspira-Santo de hoje, que é o programa diário da Obra Lumen sobre a vida dos santos. No Inspiração, aliás, aqui na meditação do Evangelho, no Palavra Encarnada, nós vamos voltar a nossa atenção para o Evangelho do dia. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos para iluminar a nossa oração. Primeiro, Jesus começa o Evangelho de hoje nos dando um exemplo. Ele subiu a montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Logo em seguida, ele chamou os seus discípulos e, entre os discípulos, escolheu 12 para serem apóstolos. Ou seja, qual é o exemplo que Jesus nos dá aqui? Antes de tomar uma decisão importante, de dar um passo importante, que é escolher e divulgar para as pessoas os seus apóstolos, Jesus passa a noite inteira em oração diante de Deus. Isso para nos ensinar que nós também precisamos nos colocar em oração diante de Deus antes de nós tomarmos as nossas decisões importantes. Antes de nós iniciarmos um passo que é importante na nossa caminhada. Por isso que antes de nós renovarmos a nossa consagração, antes de começarmos um momento importante da nossa vida, os padres, antes da sua ordenação, eles e nós todos somos convidados, antes de momentos importantes, a fazer um retiro espiritual, a passar mais tempo em oração. Porque para que a nossa decisão seja madura, seja feita em Deus, é preciso que nós estejamos em sintonia, em intimidade com Ele. E aí vale nós colocarmos esse primeiro ponto para a nossa oração de hoje. Antes das decisões e dos momentos importantes da nossa vida, nós estamos nos colocando em oração diante de Deus? Ou nós estamos tomando decisões de qualquer jeito? Ou nós estamos começando novos ciclos, novas etapas, novas iniciativas, sem escutar em primeiro lugar o que Deus quer de nós? Será que nós estamos nos deixando levar por Deus? Ou estamos nos deixando levar simplesmente pelas preocupações do mundo? Para nos deixarmos levar por Deus, nós precisamos permanentemente estar em oração. E, sobretudo, antes desses momentos importantes, marcantes da vida, nos colocarmos a escutar a voz de Deus. Ele quer realmente aquilo de nós? O que Ele quer de nós? Qual o momento certo de agir? O que fazer? Como começar aquela nova etapa da vida? Que decisão tomar
diante daquela circunstância. Estamos rezando, estamos nos colocando em oração diante de Deus antes desses grandes momentos. É fundamental que nós nos coloquemos em oração, especialmente nesses momentos. Esse é um primeiro ponto. Segundo, Jesus, ele, aqui nesse ponto do Evangelho, já está cumprindo a sua missão há um bom tempo. Mas ele quer colaboradores. E nesse ponto ele também nos ensina. Nos ensina a fugir da tentação de centralizar tudo em nós, de sermos autorreferentes, de tudo tem que passar por nós, tudo nós que temos que decidir. Não. O Senhor nos chama a imitá-lo. Se ele teve colaboradores, quanto mais nós precisamos de colaboradores, precisamos da comunhão dos irmãos que abraçam a missão conosco. No nosso caso, inclusive, nós não sabemos de tudo. Nós não conseguimos fazer tudo. Por mais que a gente saiba, sei lá, muita coisa sobre aquele assunto, mas sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos de irmãos. Deus nos deu irmãos. E especialmente se nós estamos assumindo algum tipo de liderança na igreja e na comunidade, é preciso aprendermos a descentralizar aquilo que pode ser descentralizado. Muitas vezes a gente fica segurando coisas que não precisam ser seguradas. A gente pode compartilhar decisões com outras pessoas, podemos compartilhar missões, atividades, tarefas com outras pessoas. Isso é espírito de comunhão. Claro, não é relativizar tudo, não é abrir mão da responsabilidade que é nossa. Diante da nossa responsabilidade, seja ela qual for, tem coisas que sim, precisam passar por nós, mas certamente não precisa ser tudo. Muita coisa a gente pode delegar, a gente pode colocar em comunhão, a gente pode contar com os irmãos. E vale também nós colocarmos na nossa oração. Nós estamos vivendo esse espírito de comunhão na partilha da missão, dos discernimentos, das atividades diárias. Estamos descentralizando, estamos delegando ou estamos querendo assumir tudo de forma descentralizada. Aliás, de forma centralizada, de uma forma às vezes até insegura. Pessoa insegura, ela tem dificuldade de compartilhar as coisas com os outros, porque ela fica sempre pensando no que é que pode dar errado e não entra no espírito de comunhão. A comunhão, ela parte da segurança. Em última instância, da segurança de que tudo depende de Deus e que nós fazemos tudo por Ele. E um terceiro ponto para a nossa meditação de hoje. Os apóstolos aparecem aqui sendo escolhidos por Cristo. Apóstolo significa enviado. Nós temos noção de que nós somos enviados pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, às diversas áreas da nossa vida. Se nós estamos na nossa família, estamos como enviados de Deus. Se estamos diante dos pobres, estamos como enviados. Se estamos diante dos jovens, estamos como enviados. Se estamos diante das famílias, estamos como enviados. Se estamos, para aqueles que são da comunidade Aliança, no nosso ambiente de trabalho, estamos como enviados, nesse sentido, como apóstolos. Nós sabemos que, em sentido estrito, os apóstolos são os bispos. Mas, no sentido amplo da expressão, enviado, apóstolos somos todos nós, enviados por Cristo. Eu tomei posse da minha condição de enviado pelo próprio Deus? Será que eu estou dignificando a minha condição de enviado, de apóstolo? Nos diversos lugares, diante das diversas pessoas, eu tenho sido responsável com a minha missão de apóstolo, diante do meu apostolado? Eu estou agindo, atuando de forma coerente com essa condição de enviado de Deus, de representante de Deus nas diversas circunstâncias? É uma grande alegria e também uma grande responsabilidade que a Virgem Maria nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.